Revolução silenciosa. Crescem as vendas de carros elétricos no Brasil. Este é um dos assuntos do podcast AutoGP, que está começando agora. Podcast AutoGP, que tem oferecimento da Blanco Pneus há 45 anos, cuidando bem do seu carro, e da Colorado Concept, a loja premium de carros e motos da Baixada Santista. Bem, antes de lançar essa pimenta aqui para a gente discutir, vou apresentar os nossos convidados participantes de hoje. À minha direita aqui, o Saulo Palma, diretor comercial, gerente comercial, eu estou te promovendo, da Baltic Volvo Santos. Tudo bem? Isso, gerente comercial. Obrigado, Carlão. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês. Toda nossa. Agora vamos falar com o diretor da Colorado Concept, o nosso Paulo Batista. Beleza, Paulo? Muito bem, graças a Deus. É um prazer aqui estar na companhia do Saulo, de vocês novamente. Vamos bater um papo bem legal. Bem-vindo. José Carlos Blanco, diretor da nossa Blanco Pneus. Bem-vindo, Blanco. Boa, Carlão. Bem-vindo aí a todos os nossos amigos aqui. E mais uma vez bater um papo legal sobre o mercado automobilístico. Carros elétricos. Tem muito por aí na rua, né? Claro que nem todos são iguais e a gente vai explicar por quê. Eu tenho uns números aqui interessantes desses primeiros 9 meses do ano. Quase 148 mil unidades vendidas. É um crescimento de 20% a mais com relação ao mesmo período do ano passado. Vou começar aqui com o Saulo, que vende muito carro elétrico lá na Baltic Volvo. A que se deve esse crescimento, Saulo? Vamos lá, Carlão. Eu acho que o crescimento de carro elétrico, a gente sente que a grande procura está vindo pelo baixo custo de propriedade. Tá? Os carros elétricos são altamente tecnológicos, tá? E eles têm um baixo custo de manutenção, um baixo custo de seguro e um baixo custo de consumo. A eletricidade é muito mais barata que combustível a combustão. Então, o mercado está se direcionando para isso. Está buscando esse baixo custo de propriedade que o carro elétrico está trazendo para o mercado. Concorda com ele? Eu concordo. Eu acho que o carro elétrico ele é uma tecnologia nova e, como toda tecnologia nova, quando ela chega, ela sempre vai apresentar uma curva de crescimento no início dela, mais íngreme, até o momento em que ela tende a se estabilizar ou a diminuir essa velocidade de crescimento. Vou dar um exemplo, fazer uma analogia. Este anel aqui, que é aquele anel que faz o monitoramento dos seus, da sua saúde, né, da seu batimento cardíaco e tudo mais. Isso é uma tecnologia nova, assim como foi o Apple Watch. Então, é claro que a curva de crescimento de vendas desse anel, ela tende a ser bastante íngreme no início, até o momento que a maior parte das pessoas ou que desejavam comprar já compraram e isso tende a cair. A mesma coisa eu vejo para o carro elétrico. Tá? Então, é uma curva de crescimento para nós brasileiros, é um produto novo e isso tende a chegar neste momento. Quando vai ser, a gente não sabe. Eu entendo que é uma excepcional alternativa para determinados usuários e determinado hábito de consumo do cliente. A gente vive num país continental. Nós temos o tamanho de um continente, nós temos o tamanho de uma Europa. Então, é muito mais difícil buscar pontos de recarga em lugares mais distantes, lugares ermos, do que você tem em grandes centros. Então, é um carro que, quando você está falando do híbrido, que você tem a condição de fazer um deslocamento sem depender exclusivamente da questão elétrica, eu acho que ele te dá mais liberdade. No caso do elétrico, você tem que ter uma vida mais programada, você tem que programar todas as suas ações quando você vai fazer um percurso de maior duração, um percurso mais distante. Então, não estou dizendo que ele não serve, ele é muito bom, mas você tem que ter alguns pré-requisitos para usar um carro elétrico. Se você tiver na sua casa uma condição de abastecer o seu carro elétrico proveniente à energia de uma fotovoltaica, aí é maravilhoso, porque o seu carro, o abastecimento dele é de graça, você não paga por ele, né? Você paga a taxa mínima da sua fornecedora. Então eu entendo que o carro elétrico, o carro híbrido e outras tecnologias que venham a surgir, eu não acredito que vai ser o futuro. Eu acho que neste momento, enquanto nós todos, uma das
fontes. Enquanto nós todos aqui na sala estivermos vivos, será uma das fontes. Talvez quando a gente não estiver mais aqui, pode ser que seja o futuro, mas está tão longe isso, porque nós 4 não vamos estar aqui para presenciar isso. Eu acho que enquanto a gente estiver aqui, vai ser mais uma fonte. E eu acho isso muito bom. Dependendo da forma de utilizar, acho isso muito bom. Eu mesmo usei carro elétrico, você sabe disso. Eu adorei. E se apaixonou. Adorei, é muito legal, é muito divertido. Mas eu tinha que programar o meu dia melhor. Não dava para eu simplesmente dar na chave, acabou o combustível, para no posto, 5 minutos depois eu saio do posto, o carro está abastecido. É uma coisa mais programada. Já o Blanco não tem. O elétrico não arranca suspiros, mas. Não, um belo carro. A tecnologia. Mas esse número que você passou é só elétrico ou é híbrido? É híbrido junto? Esses números? Junta o mercado todo. Híbrido e eletrificados, que são os híbridos, né? Sim. Existe aproveitando o gancho do que o Paulo falou, a gente mora num país de condições continentais. Então, assim, você falou em 20% de mercado. Existem regiões que ele já está em 35% de mercado. Dúvida. Tá? Só que existem regiões que ele não tem 10% do mercado. Por quê? Porque não tem rede. A gente mora num país muito grande. Hoje, tem um dado, até tem uma região nova que estão criando agora, estão chamando de São Paulo expandida. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Eu escutei esse termo recentemente, que é São Paulo capital, Grande São Paulo, Campinas, Baixada Santista, que são regiões que estão virando dormitórios de São Paulo capital, né? Se você pegar essa região de São Paulo expandido, você tem mais ou menos 8 carros elétricos para cada eletroposto público, eletroposto na rua. Tá? São então 17 mil no Brasil, né? Segundo um levantamento, quase isso. Eu não vou lembrar o número com exatidão, mas eu acho que 17 mil já está defasado. Porque a instalação está constante. Todo dia está se abrindo eletropostos e novas franquias de eletropostos também. O negócio está cada vez mais viável. E se um dono de eletroposto usar, por exemplo, energia fotovoltaica, o custo dele vai para zero e ele consegue rentabilizar o negócio dele. Por isso que está crescendo muito a instalação de eletropostos. É um business interessante, porque o cara pode abrir um eletroposto, um local X, e ele, em cima nessa cobertura, gerar parte da sua energia, ou ele pode comprar a energia fotovoltaica de várias empresas que fazem a venda dessa energia. É isso aí. Então, é um business muito interessante, porque o custo hoje oscila entre 1,90, 2,50, dependendo da velocidade. Você está falando a venda do quilowatt-hora de 1,70 a 2,50 para a carga de 120 kWh, mais ou menos. Porque depende essa variação. Quanto mais rápido, eu ofereço um posto de recarga e o meu posto vai carregar o seu carro 100% elétrico, por exemplo, em 40 minutos. Essa energia é cara. Por quê? Eu estou te cobrando mais por estar te oferecendo mais tempo para você ir embora. É muito rápido a energia. Da Colorado é assim? A gente tem um de 22, que é rápido. É rápido, tá? E tem um de 7,5. Então, essa energia, quanto mais rápido eu te entrego energia, só que, lembrando, não são todos os carros elétricos ou eletrificados, híbridos, que estão preparados para receber essa energia rápida. Então, o carro elétrico, na sua maioria, consegue receber energia rápida. O carro híbrido, não, ele tem uma limitação. Ele não pode receber todo. Você tem carregadores hoje de 150 kWh. Até mais. No Brasil, até de 200. O grande número dos novos carregadores que o pessoal está instalando são 120 kWh. É bastante. Então, se você pegar uma bateria hoje grande, tá? Hoje, os carros pequenos elétricos têm bateria de 30 kWh. Tá? Os maiores, com mais autonomia, vão ter aí de 60, 70. Gira em torno disso. Os grandes, os maiores, 100 kWh a capacidade da bateria. Você pega um carregador de 120 kWh por uma bateria de 60... É meia hora. É meia hora. Isso, a gente até já conversou sobre isso lá atrás, né, Paulo? Isso, se você for carregar de 0 a 100%. Porque existe uma redução de velocidade nos primeiros 10% de carga e nos últimos 10% de carga, que são pontos da bateria que aumenta a voltagem na hora da carga, então eles reduzem a velocidade. Se você chegar no eletroposto com 11% de bateria e sair de lá com 90%, com uma bateria de 60 num posto de 120, você faz em 10 minutos. É isso aí.
15 minutos no máximo. Você está com a bateria quase cheia e já volta para a estrada. Em termos de preços, é muito mais vantajoso. Tem aí montadoras, que não são do Brasil, falando, na ponta do lápis, faça o cálculo e veja que vale a pena ter um carro elétrico. A diferença vai de R$1 por quilômetro rodado para 10 centavos por quilômetro rodado na média. Da combustão para o elétrico. Isso na linha Volvo também? Na linha... Tô falando de geral. Tô Geral. falando de geral. Tá? Depende de quanto você vai pagar na eletricidade, na verdade, para poder fazer essa conta. Depende de quanto você paga no combustível a combustão, se é diesel, se é gasolina, que tipo de gasolina você usa. Então tem muita variável. Até para falar sobre marca só, você tem que colocar muito mais variáveis aí. Mas, em geral, um carro a combustão gasta na média R$1 por quilômetro rodado e um carro elétrico gasta na média 10 centavos por quilômetro rodado. O X da questão do carro elétrico, antes da pessoa comprar um carro elétrico, é ela ter onde carregar De forma à individual. noite. Sim. À noite, a hora que ela está em casa. Eu acho que isso é o primeiro passo para uma pessoa comprar um carro elétrico. Como Porque se fosse um celular, né? porque imagina você chegar, você ter um celular e à noite você não ter como carregar ele. Aí você sai de manhã com o celular, vamos fazendo essa comparação, vai, Sim, 40%. para todo mundo entender. Não tem, né? Você vai sair por aí pela rua, preciso carregar meu celular. Então, o carro elétrico, a grande questão é a pessoa ter o carregamento no período individual, no período que ela está dormindo, que daí você fica carregando, se de manhã você já sai com o carro com a bateria carregada. É uma coisa que não sei se teria que ser a primeira coisa que o comprador de um carro elétrico visse no prédio dele, se ele vai poder pôr o carregador. Isso deve já ter acontecido muito aí nas vendas que vocês fazem aí. Muito. Esse problema que a pessoa tem, principalmente se mora em prédio. Se mora em casa, não tem problema nenhum, porque em casa ele que manda dentro da casa dele, ele instala o carregador, né? Mas como a maioria mora em prédio. O grande problema são os prédios mais antigos, que eu tenho visto, tá? Se hoje você, por exemplo, uma tomada para carregar um carro elétrico, você tem um carregador portátil que você pode carregar em qualquer tomada. Tá? Hoje a gente vende lá esse carregador e tem Já vem vários até, fornecedores. dos carros até vem, né? Tem. Os Volvo ele tem um tipo de carregador, mas tem um outro que ele serve para uma tomada de 110, 6 amperes, até para uma tomada 220, 20 amperes. Tá? O que vem no carro ele é específico para uma tomada 220, 16 amperes. Né? Então, esse carregador que a gente chama de portátil ou carregador de viagem, tem até uma maletinha que você pode carregar e tal, é muito vendido e você carrega numa tomada de chuveiro. Hoje você tem uma potência de um carregador desse de 3.000 watts, 3.500 watts de potência, 2.500 watts, dependendo do carregador. Um chuveiro elétrico da tua casa são 6.000 watts, então consome muito mais. Mas pensa o seguinte... Só que a questão, só para concluir, Paulo, desculpa, é você conseguir colocar uma tomada na tua vaga num prédio muito antigo. Nos prédios novos e numa residência particular você consegue. Sim. Tá? Com mais facilidade totalmente, porque é o que eu falei, é uma tomada de chuveiro. Mas prédio muito antigo, com rede antiga, exige estudo, exige reunião de condomínio, e aí a gente já sabe o que pode gerar numa reunião de Tem um outro condomínio. detalhe, né? Não há regulamentação. Em São Paulo tem que atender certas regras. O carregador não pode ficar em lugar fechado, tem que ter uma proteção. Isso ainda está sob regulamentação. Está sob isso aí. regulamentação. Então é um isso aí. assunto que ainda está... Na verdade, É um assunto delicado, não é porque é proibido. Não tem regulamentação. É isso aí. Como tudo é novo, o poder público ainda não conseguiu entender o que é necessário De forma pra- segura. Não, e se for de forma fazer do segura jeito que pra eles estão preservar a vida querendo humana. regulamentar, é quase impossível, É né? quase Acho que eles impossível. 5 metros de cada lado e Não, querem... não É, dá. mas você viu por que está sendo colocado isso? Eles estão pegando como estudo aquele caso que ficou famoso no aeroporto na Alemanha, que uma Mercedes pegou fogo. Né? Eles, a partir dali, começaram a estudar o tempo de propagação do fogo em estacionamentos. Porque lá um carro a combustão pegou fogo nesse incidente, né? E a gasolina que vazou começou a percorrer o estacionamento e passar isso aí. para os carros. Tá? Então eles começaram a ver o tempo de propagação. Quando a regulamentação aqui no Brasil foi criada, acho que é a década de 50, me corrija se fala a memória, posso estar enganado, mas se eu não me engano é a década de 50, que a atual regulamentação foi criada. Mas que regulamentação de 50? É 1950? sobre garagens fechadas, Ah, a regulamentação sobre garagens fechadas, sobre construção, regulamentação de fiação elétrica e de estacionamentos fechados em geral. Existe uma regulamentação que, se eu não me engano, é da década de 50. Os carros, por causa do espaçamento, demoravam 7 minutos para propagar o fogo de um carro para o outro, em média 7 minutos.
Hoje, depois desse incêndio no aeroporto da Alemanha, chegaram à conclusão que o tempo de propagação é de 7 segundos, por conta do material com que são feitos os carros hoje e por conta da distância em que os carros estão uns dos outros. Tá? Então, toda essa regulamentação tem que ser vista não só por causa da rede elétrica, mas por conta de toda uma situação do mercado automotivo hoje, o material com que os carros é feitos e o risco da combustão. A gente não pode dizer o carro elétrico ele tem uma probabilidade de pegar fogo maior ou menor. Ainda é tudo muito novo. Eu acho que o risco do incêndio existe nas duas tecnologias. O problema do elétrico, da bateria, é como você apaga. Um carro a combustão pegou fogo, água, espuma, o que for, você vai lá e apaga. O elétrico você não consegue apagar. É mais difícil de apagar. O melhor sistema é abafamento, porque para que exista o incêndio, você precisa do oxigênio e você precisa da ignição e do material, que é o comburente. Agora, no momento que você tira o oxigênio, o fogo acaba. Como é que você vai exigir de todos os prédios? Olha, você tem que ter um cobertor, você tem que importar esse cobertor vai custar X mil reais e cada prédio vai ter que ter um desse. Paulo, Difícil, tudo é difícil. Esse gancho que você está falando... É novo. É novo. É novo. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, o tempo de estudo para dizer com precisão da vida útil de uma bateria, de um veículo elétrico, por exemplo, de um equipamento elétrico, são 5 anos de estudo. As tecnologias que estão hoje circulando têm 3 anos no mercado. Então não tem o tempo, é tudo por estimativa. Tá? Mas assim, sobre estimativa de incêndio, existe estudo feito pela Agência de Segurança Americana e pela Agência Sueca. No ano de 2023, ambos fizeram o mesmo estudo, um na Europa, outro nos Estados Unidos. Tá? Pegaram 100 mil carros a combustão vendidos no país. Desses 100 mil, foram 1.520, 1.530 a combustão pegaram fogo. No mesmo período, pegaram 100 mil carros elétricos nas duas áreas. Tá? Dos carros elétricos, 26 pegaram fogo. Quer dizer, o índice de incidente é muito menor. Então, isso tem uma estatística já, um estudo sério falando sobre isso, no caso da probabilidade de incêndio. Probabilidade é estatística. Mas, quanto a apagar, não tem nada muito preciso. O que a gente está falando aqui no Brasil é sobre o estudo dos bombeiros de Brasília. Está divulgado, bem divulgado isso, que o melhor método para apagar incêndio de bateria de lítio é água. Eles fizeram os testes lá em Brasília, tem até vídeo circulando, se a gente pesquisar na internet consegue achar, deles fazendo a contenção desse incêndio usando uma mangueira de água. Eu desconheço, não vi. Não, pode pesquisar que você vai ver, é recente. É recente. E não está tão divulgado assim. Inclusive tem uma palestra deles divulgando, deles nessa palestra usando esses dados dessa estatística americana e europeia e respondendo as perguntas sobre como segurar o incêndio. É água. Melhor maneira de segurar. Que bom. Isso é muito bom. Agora tem que lembrar também o seguinte, tem mais um detalhe. O incêndio não é só do carro. É importantíssimo que o comprador do carro elétrico, um carro híbrido, ele vai colocar o seu carregador na sua garagem, prédio ou casa, ele tem que contratar um profissional competente, que tenha conhecimento, que faça a RT, que é aquela responsabilidade técnica, né? Para que ele faça uma ligação adequada, ou seja, é o tipo de cabo que ele usa, quais são os disjuntores que ele usa, qual é o DR que ele usa. Tem toda uma segurança para que ele carregue o carro dele. Não é simplesmente colocar na tomada lá, ligar, chama um eletricista qualquer. Não é assim. Trocar a fiação. Não é assim. Tem que ter um responsável. Tem que ter um responsável. Tem que ser um cara com competência, com conhecimento, gabaritado para fazer esse tipo de ligação. E depois, nós fizemos isso. A gente contratou um profissional, ele fez a ligação, depois eu contratei uma outra empresa para que ela fizesse a verificação da ligação do terceiro.
Então nós temos um laudo de uma outra empresa que não fez a instalação. Isso no particular tem que fazer também. E no caso de Eu condomínios fiz isso na ainda, loja para que eu fique totalmente respaldado de que não vai acontecer nada. E caso aconteça, eu tenho uma empresa que vai assumir a responsabilidade técnica por isso. E no caso de um condomínio, Paulo, é aconselhável até requerer um estudo de consumo antes. Isso. Não só no caso da Não tenha instalação. dúvida. Mas antes você faz Sim, um se estudo os- de consumo se do tem condomínio. Tá? Capacidade, né? Exatamente. Se todo mundo ligar tudo ao mesmo tempo Sim. e todas as vagas tiverem carregador de carro elétrico, o sistema suporta? Não suporta. Porque tem que ser igual para todo mundo. Não, e além disso, você tem que pensar o seguinte: você tem energia, você vai abrir um comércio. O teu comércio tem muita demanda de energia. Você precisa colocar fazer uma requisição na sua fornecedora de energia. Sim. No caso, EDP, Eletropaulo, o que for, tá? E aí ele vai calcular qual é a sua energia de demanda. Então você vai contratar uma energia. Quando você vai colocando mais carregadores, cada qual tem o seu, mais carregadores, a companhia fala, você já atingiu, você vai ter que trocar o teu transformador do prédio, que fica lá no poste, e aí você vai ter que contratar uma energia diferente. Mais energia. Então, esses fatores, que eu não estou dizendo que são impeditivos, eles têm que ser analisados por cada síndico de condomínio que vai fazer essa liberação. Sem dúvida. É complexo o negócio. Não Por isso é que eu falei, simples. condomínio é É complexo, complexo. porque você envolve uma convivência, envolve isso muitas aí. pessoas Coletivo. ali. É coletivo, O então é Blanco tem essa complexo. experiência que ele tem na vaga dele, né, Blanco? Tenho na minha vaga. Mas não tive esse trabalho aí. A verdade é que foi liberado numa reunião de condomínio simples e foi colocado, acho que tem, no prédio que eu moro, tem dois carregadores, 2 carros híbridos, né? Mas não teve toda essa... Porque tem folga. Com certeza. Tem folga. Com Sim. certeza. Na hora sim. em que mais mais forem Se tivessem usar 20 desse carregadores, direito, a história era diferente. aí vai ter que... Não, Eu eu- costumo eu- fazer uma analogia com chuveiro. Tá? Com Sim, chuveiro elétrico. Porque assim, se todos os moradores ligarem os chuveiros elétricos ao mesmo tempo, o sistema comporta? Comporta. Então vai comportar se colocar carregador. Porque Não, o mas carregador aí- tem muito Mas, menos. o mas, pequeno, mas o aí, pequeno. aí tem que ver se Sim, também mas não o usarem tudo pequeno junto, né? é o residencial. sim. Agora, se eu falar em carregador de 30 kWh para cima, até o de 22, ele é considerado residencial, Tá. que é o carregador de corrente alternada. Tá? Se você for falar, porque a bateria ela só armazena corrente contínua, tá? Então, o carregador rápido, ele já transforma a corrente e joga a corrente contínua direto para a bateria. O residencial, ele é o Ele de é alternada. alternada. Ele não faz essa transformação de corrente contínua para alternada. Então, ele trabalha mais lentamente, porque o que faz essa transformação é um aparelho que tem dentro do carro. Isso. Tá? Então, ele regula. A maioria dos carros vai regular em 11 kWh. É isso. A grande maioria. Lembra Cê- que eu falei que tem limitação? Isso. É isso aí. Você pode espetar o carro no 150, ele só vai aceitar o 11. A maioria regula para esses carregadores de corrente Alternada. alternada, regula em até 11. Tá? Agora, o carro que aceita a corrente contínua, aí você pode colocar o de 30, de 60, de 80, de 120, qual for. É isso aí. Esses carregadores a gente até chama vulgarmente de carregador industrial. Não vai colocar em residência, porque aí você tem que trocar o poste, você tem que mudar, fazer toda uma infraestrutura para Diferente. TI totalmente diferente. Totalmente diferente. Na loja, Porque quando a gente puxa colocou, muito mais corrente. quando eu coloquei o de 22, a gente teve que colocar um transformador. Sem o transformador, até o de 7,5 ele vai. Colocou o de 22, aí teve que colocar um transformador É isso aí. de alta tensão. Lá na Baltic vocês têm um de Lá nós temos ultra rápido. 2 de 30 kWh e 3 de 7,5. Nós temos É essa. rápido, é rápido. Não, sim, Muito sim. rápido. O cliente chega lá com um EX30, por exemplo, para carregar. Se ele chegar com 20%, ele sai com 80% em 10, 15 minutos. Até tomar um café comigo e vai embora. Tá? Agora, também não vamos assustar. Uma pessoa que compra um carro elétrico, se ela tiver em casa um de 7,5, ele vai dormir e vai Tranquilo. acordar com 100%. Não, Paulo, até Tranquilo. o carregador de tomada de 4,5 faz esse efeito. Faz. Tá? Tô Dá cansado sim. de ouvir relatos de clientes que Dá. compraram esse carregador portátil, colocaram lá na garagem a tomadinha 220, 20 amperes,
pluga lá à noite, Sem sai de uma manhã e vai fiação trabalhar. especial. Não, Fiação de tranquilo. chuveiro. É. Fiação de chuveiro, 220 amperes. Vamos falar um pouquinho agora das tecnologias das baterias, que nem todo elétrico que circula por aí tem bateria igual, Deixa eu né? só fazer uma observação Vamos lá, voltando à rapidinho. fita então. Voltando rapidinho, você falou em crescimento do mercado e eu lembrei aqui de uma coisa. Esse crescimento também está apresentando agora porque tem muito carro vulgo híbrido que não tem nada de híbrido. Vou dar um exemplo. O Fiat Pulse, por exemplo, ele não é um carro híbrido, tá? Ele tem um equipamento que substitui alternador, substitui bateria, mas não vem, porque isso não faz força nenhuma, nem Mas de eles motor. vendem como híbrido, não é o primeiro híbrido, não sei o quê. Desculpa. Ele vamos chamar de híbrido ultraleve. Okay? Não é Ele nem não leve, tem. é ultraleve. É ultraleve, ele não tem força motriz do carro. Ele faz o que então, esse motorzinho? Ele diminui a complexidade de um automóvel a combustão. A parte elétrica ele simplifica. Ele pega tudo aquilo que a gente conhece, como bateria, alternador, distribuidor, bobina, pega toda essa parte elétrica e ele resume no motor elétrico que faz toda essa função. Certo? Certíssimo. Entendeu? Assim, a grosso modo, popularmente, eu acho que é por aí. Porém, isso acaba misturando e maquiando Entrando um na pouco. estatística. É isso aí. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. a E foi mais ou menos a época que entrou. A gente sabe que cada montadora, a BYD domina, é uma das que mais produzem A BYD, bateria. Né? ela é uma das que mais vende carro elétrico eletrificado no mundo. Eu não sei, mas talvez seja até a que mais vende, tá? Porque eles chegaram assim, bom, não preciso falar, onde eles chegam chegando, tá? Eles investem muito forte em propaganda e pulverizam o carro no mercado. Então hoje eu não tenho medo em falar que E são ela é a que agressivos mais no vende. preço também, né? São. Hoje você tem carro elétrico, por exemplo, os carrinhos que estão rodando aí no Uber, os Dolphin, carro de 120 mil reais, 130 mil reais. Quer dizer, é acessível. Você pensando que para pegar um Kwid ou um Fiat Mobi você vai pagar na faixa de 80 mil reais, tá? O cara que vai fazer um aplicativo, por exemplo, pegar o elétrico, essa diferença já se pagou em meses e o carro já vai estar se pagando em menos de 2 anos. Tá? Então vale muito a pena. Então por isso até que vende mais. Tem carro com mais preço. Mas as baterias, vamos explicar um pouquinho para quem está acompanhando nosso podcast AutoGP, que as baterias nem todas são iguais. Não. A Volvo tem uma tecnologia, BYD, GWM, enfim. As várias montadoras chinesas que têm aí 50% de investimento do governo chinês, por isso que eles podem baratear, enfim, jogar o preço lá para baixo. Isso que estou falando sou eu, não sou gerente, mas acho que não estou falando mentira. Não, Eles podem jogar eles podem baratear e aí a fábrica tal que não tem esse subsídio do governo, governamental, não tem esse poder de... Carlão, a verdade é a seguinte, a tecnologia de veículo elétrico, eles dominam. A China domina, ponto. Tecnologia de bateria. Hoje, os dois principais fabricantes de bateria para veículo, bateria para carro elétrico do mundo, é uma empresa da qual a BYD, o governo chinês, a Geely, que é também societária da Volvo, entre outras empresas chinesas, são sócias dessa fábrica. Me fugiu o nome agora, é uma sigla, CLTA? CTL. Obrigado, Paulo. Que é essa principal fabricante mundial de bateria, e a LG, que é coreana. Tá? E que depende de muito material vindo da China para fabricar essas baterias também. São os dois principais fabricantes de bateria automotiva do mundo. Então, a tecnologia está na mão deles. Não tem como negar isso. Eles dominam essa tecnologia e todo mundo está correndo atrás. As empresas como BMW, por exemplo, tiveram que fazer uma joint venture com a Geely para poder construir o Mini elétrico. Você vê aí a Mercedes, que já está com 7 e poucos por cento, quase 8% de participação de um empresário chinês, que é o dono da Geely também, e do governo chinês, que acho que está com 11% de participação na Mercedes, que estão injetando essa tecnologia na Mercedes agora. Então, ou seja, ou você faz parceria com eles, ou você não vai ter acesso a essa tecnologia. É isso que a gente percebe que está acontecendo no mercado. Os parceiros dos chineses estão tendo acesso mais fácil a essa tecnologia. Quem não está fazendo a parceria está ficando para trás
no mercado de elétrico e eletrificado. Essa é a percepção que eu tenho. Me corrijam se acharem que eu estou errado. Não, eu acho que o Saulo está certo. A gente tem que pensar o seguinte. A China, ela começou na tecnologia do carro elétrico antes de todo mundo. Perfeito. E por que ela começou? Porque o custo de combustível da China sempre foi mais alto. Ela não tem a disponibilidade de combustível que o restante do mundo tem. E o que ela tem em abundância? Energia elétrica. Então, o foco do governo, lembrando que a sociedade chinesa... Energia elétrica e capacidade de manufatura. Capacidade de fabricação. O modelo chinês, ele é diferente do restante do mundo. Ele é um único país híbrido no mundo. Por que ele é híbrido? Porque ele é uma economia de livre mercado, só que ele é politicamente um país comunista. Então lá você não precisa de um STF, de um Ministério Público aprovar lei ambiental. Não, simplesmente se decide fazer e acabou, vai fazer. Faz do dia para noite e eles fazem ponto final. Sem questionamento. Eu não estou aqui questionando se está certo ou se está errado, eu estou dizendo apenas, eles são diferentes do mundo democrático, porque o poder político deles é diferente. E isso faz com que eles tenham mais liberdade de tomar determinadas ações. Então eles partiram para o carro elétrico antes de todo mundo. Porém, existe, como eu já falei antes, tem uma curva de aprendizado. O mundo está correndo atrás. Palavras do Saulo. O mundo está correndo atrás? Tá. E vai chegar. Assim como quem começou a produzir carro lá há 100 e poucos anos atrás foram os europeus, os americanos aprenderam. Os japoneses demoraram 20 anos para aprender a fazer carro. E aprenderam. Os coreanos demoraram 15 anos para aprender a fazer carro e aprenderam. Os chineses demoraram 10 anos para aprender a fazer carro e aprenderam. Assim como o resto do mundo vai aprender a tecnologia elétrica e vai se desenvolver em igualdade de condições. Assim espero. Mas a gente não pode esquecer que os carros chineses, ele tem abundância de mão de obra, 2 bilhões de pessoas. Ok? Então é mais fácil você contratar. Mais fácil, é um regime comunista, então é mais simples. Além disso, a mão de obra é mais barata, existe o investimento do governo chinês, existe dumping, que no mundo ocidental, no mundo democrático, isto não pode ser feito, que você vende por um custo mais baixo do que o custo da produção. Então, desta forma, é, entre aspas, muito mais fácil você comprar mercado, que é o que as marcas chinesas acabam fazendo no Brasil. É compra de mercado mesmo. Até o momento em que o mercado está comprado e aí ele vai reposicionar preço. Ou você acha que o carro chinês vai ser vendido nesse preço eternamente? Desculpa. Quem quer acreditar nisso está sendo inocente. Isso não vai acontecer. Eles vão reposicionar preço. Porque o preço que se vende hoje está abaixo do custo. Por mais que ele tenha uma mão de obra mais barata, por mais que ele tenha aporte do governo chinês, o governo chinês não vai investir numa empresa eternamente. Esse preço também reflete a qualidade do material. Eles têm um bom acabamento, o interior com luxo, com uma certa sofisticação, imitando carros premium. Agora, a gente conversava antes de começar a gravação que tem muita coisa que quem vai à concessionária não sabe. Pontos de solda, a suspensão, enfim, são detalhes que vamos agora esclarecer para quem pretende migrar para esse mundo. Vou repetir o que eu falei agora há pouco aqui em off e é o que eu sempre falo. Se a gente pegar... porque eu tenho muito essa comparação lá. Se você pegar uma suspensão independente de um carro, você pega um chinês e vende o carro X, não vou falar marca, não vou, né, com uma suspensão independente. O outro carro, um concorrente premium europeu, com uma suspensão independente. Vamos falar só disso, tá? Mas aquele ali é mais barato. Tá bom, mas essa suspensão, ela é uma independente multilink com 3 links. Ou seja, você tem 3 links ali para amortecer. 3 braços de suspensão. 3 braços para amortecer, não passar a trepidação e o barulho para a carroceria. Você pega um outro prêmio que tem 6. É muito mais parafuso, muito mais material de alta resistência, muito mais borracha de alta resistência, você tem muito mais material mais ali. Segurança. Muito mais segurança, obrigado. Mas você tem muito mais material investido, então você tem um custo mais alto de fabricação e você oferece um produto final diferente. Tá? Mas se eu coloco no papel aceita qualquer coisa. Os dois têm suspensão independente multilink. Ponto. É isso aí. E quando o cliente olha no showroom, iluminação, aquele showroom agradável, aquele perfuminho e tal, olhando por cima, o carro é tudo igual.
Eu adoraria que o cliente pegasse, vamos fazer o seguinte, vamos lá no pós-venda, vamos levantar o carro, quero ver o carro por baixo. Não tente comparar um carro chinês, de qualquer marca, com um carro da Volvo. Não tente comparar. Não dá para comparar. Da Volvo, da BMW, da Volvo, Mercedes. sim, montadoras sim. tradicionais. Sim. Não tem como comparar. Verdade. Não dá, não tem almoço de graça. A diferença de qualidade da suspensão, da montagem é outra, do carro europeu. É outra. Dimensão de disco de freio, Blanco. Sim. Você pode falar disso melhor que eu. Dimensão de disco de freio. Quantidade de pistões na pinça. Exato. Ninguém, o leigo, ele não observa. O leigo tá olhando o quê? A telinha que gira, o carro que dança. Desculpa, eu não compro o carro para dançar. Se eu quiser dançar, eu pego o carro, vou num baile, eu vou numa boate, ok? O carro não precisa dançar. Eu não preciso da telinha que gira. Isso é bonito, tá bom, mas eu entendo que todo mundo tem que comprar um carro para te levar de A para B, com segurança, com prazer, com conforto, com aquela. Hoje mesmo eu estava falando, você tem que sentir o seguinte: eu tenho um prazer de estar andando aqui. Eu trabalhei tanto, eu ralei tanto para juntar um dinheiro e para comprar esse carro. Esse carro é o símbolo do meu sucesso. E eu nunca vi. Eu quero que alguém me mostre. Uma pessoa que está numa festinha de criança, os pais, né, que estão ali conversando. O meu sonho é comprar um carro chinês. Eu nunca vi. Eu nunca vi que alguém tivesse esse sonho. Você está comprando um carro chinês porque ele é barato. Porque ele é bonitinho. Agora, eu já vi. Como eu já usei muito, adoro o carro da Volvo. Eu já vi gente... Não, meu sonho é comprar um EX30. Que é maravilhoso, é lindo, uma XC90, maravilhoso, comprar um BMW, aquilo que tem, Mercedes. Aquele sex appeal, aquela coisa do aspiracional. A pessoa quer o bom, quer aquilo que marca, quer aquilo, não é o status para os outros, é o status para você. Eu cumpri a minha missão, eu trabalhei que nem um desgraçado, eu quero comprar alguma coisa que reflita o meu sucesso. Isso eu penso também. E ainda falando em qualidade, tem mais coisas. E o mercado depois reconhece na hora que você vai vender o carro. Sim, exatamente. Aquilo tem valor. É diferente de preço e valor. O carro chinês tem preço. Tem valor? Desculpa. Tem que comer muito feijão. Não, falando do mesmo assunto, mas uma notícia que eu li ontem. Disse que na Europa ia ser proibido o carro a combustão a partir de 2035. Foi revogada essa lei, né? Foi. Eles já revogaram isso, acho que umas 3 vezes. Mas agora estava 2035. Primeiro era para 2025, depois para 30, 35 e já foi também. Já foi revogado. Mas não tem como revogar. Não dá. Lembra que eu falei no início? É mais uma tecnologia. Exatamente. Não vai ser a única. Não vai ser a única. E estão se investindo muito em combustíveis sintéticos, né? Combustíveis que não são fósseis. Eu acho assim, tem que ter uma alternativa, ponto. Até para controlar o preço do combustível, você tem que ter uma alternativa a ele. Por quê? O mercado se autorregula. Oferta e procura. Se você tem menos procura por aquele combustível, vai ter que ter uma regulação de preço diferente para se manter. Então, assim, tem que ter alternativas. As alternativas estão chegando. Melhor opção hoje, principalmente para trânsito urbano, e eu vou falar sem medo nenhum de errar, que 85% de quem tem carro faz uso urbano. Para você fazer uma viagem maior que 300, 400 quilômetros, quem faz uma vez por ano e olhe lá, salvo algumas pessoas que trabalham, rodam mais e tal. Então, o grande uso é urbano. A eletrificação veio para tapar esse buraco e criar essa concorrência. Como o Paulo falou, vai dominar o mercado? Vai virar tudo elétrico? Eu não acredito. Enquanto a gente estiver aqui, não. Porque a hora que virar tudo elétrico, vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com combustível a combustão hoje. Vai precisar ter um concorrente. É isso. Para que o mercado se autorregule. Aí vai surgir uma outra tecnologia. Tá? Como aconteceu lá atrás, né? Década de 1910, acho, se eu não me engano. Não sei se vocês já viram sobre isso. Que os carros eram elétricos e veio o Henry Ford, construiu o Ford T e acabou com o carro elétrico. Porque a mulherada não conseguia dar partida no carro a combustão. Aí ele fez um carro mais leve, de mais fácil partida, tá? E tinha-se o problema de abastecer o carro na época também, que o pessoal armazenava combustível em casa e pegava fogo. Né? Então, quer dizer, o que a gente está conversando agora no começo desse século foi conversado no começo do século passado. A gente está vivendo mais um ciclo secular que a gente tem, no caso agora falando de transporte e de mobilidade urbana.
Elétrico voltou como alternativa? Voltou. Vai ficar? Eu creio que vai. Também por um acho. bom tempo. Tá? Pode se tornar único? Eu acho muito difícil, Eu talvez acho também. impossível. Porque até ele se tornar único e a combustão ir embora, veio outra alternativa. E além da combustível questão- sintético, né? Combustível não fóssil. Sim. E além outra da questão do alternativa. mercado, você tem a questão dos interesses. Então, eu estou assistindo uma Ok, série que bem chama colocado. Landsman, que conta a história de uma empresa petrolífera, uma empresa pequena no Texas, né? Existem muitos interesses por trás da indústria petrolífera. Então, você pega uma das maiores empresas do mundo, chama Aramco, né? Que é uma empresa petrolífera gigantesca, Tá na Fórmula bilionária, está na Fórmula 1. Então, não é assim. Você acha que os sheiks, o cara tá lá no Catar, Vão tá lá em fechar os postos Dubai, de petróleo. ele tá vendo tudo isso acontecendo. Não, tá tudo bem. Não tá, ele tá se movimentando também. Então, aquelas disparadas que tinha de preço de barril de petróleo, eu acredito que, a menos que não aconteça nada fora do normal, não vai acontecer mais. Por quê? Porque agora já tem um concorrente de fornecimento de energia. Outro tipo de energia, de combustível. Ok, Perfeito. então eu acho que isso não vai acontecer mais. Porém, eles também estão se mexendo. Não é tão simples assim. Os sheiks, uma coisa que eles não são burros. Eles estão observando esse movimento. E outra coisa, para eles é muito fácil. Vai lá e abre a torneirinha. Abre a torneirinha, despeja mais petróleo, baixa o preço. Aí inviabiliza também a energia elétrica. Por quê? Porque você precisa de muito investimento para produzir energia elétrica. No caso do Brasil, nós temos o país com a fonte renovável, uma das melhores do mundo, 86% da nossa energia é limpa. Então como é que a gente conseguiu isso? Ao contrário da Europa. Ao contrário da Europa. Mas como é que a gente conseguiu isso? Fazendo muito investimento em hidrelétrica. Quanto custa? Quanto tempo demora para construir uma hidrelétrica? É muito tempo, muito dinheiro. Uma coisa que a gente não está falando aqui, Paulo, e que a gente tem que pensar quando vai falar em longo prazo, em energia, em eletrificação e de mobilidade urbana também, é a questão da pegada de carbono zero, de crédito de carbono. Sim. Tá? Então, assim, vai ter que ter equipamentos a combustão, carros a combustão, vai ter que ter. Tem Eu que ter. duvido que acabe. Só que vai ter que ter o elétrico, o alternativo, para poder gerar a pegada de carbono zero e aquela empresa ter uma isenção do imposto, ter uma taxação menor, porque é uma questão mundial, a questão da pegada de carbono zero, a gente não vai esquecer. Mas assim, é a alternativa para hoje em dia, por exemplo, a empresa que tem um funcionário que vai trabalhar com um carro elétrico ou com um patinete elétrico ou a pé, que não jogue combustível fóssil no ar, vai somar na pegada de carbono zero daquela empresa, o que o É isso funcionário usa. É. Tá? E ela vai poder vender esse crédito de carbono que ela tem para outra empresa que está usando o equipamento, o maquinário, seja o que for, a combustão. Outra preocupação que por enquanto a gente não está falando muito, porque os carros estão aí há pouco tempo, 8 anos de garantia para bateria, é o descarte delas, as baterias, que é uma preocupação também, falando aí Em ambiente. em meio É ambiente. tudo muito novo ainda. É tudo É tudo perfeito. muito Para novo. onde vão as Só que baterias? assim, Vão ser recicladas? É aquilo que eu te falei, não tem 5 anos. Só que eu vou falar uma redundância, o ciclo de reciclagem da bateria, por enquanto, é indeterminado. Você pode reciclar essa bateria por vezes indeterminadas até o momento. É 100, é 200, é 3.000 vezes. Não conseguiu se precisar ainda. Porque é muito grande a capacidade de reciclagem dessa bateria. Quase que infinita. Ninguém conseguiu precisar até o momento qual é. Então, assim, vai ter descarte? Não, vai ter reciclagem ad eterno. Já é uma tranquilidade. Nada Sim. se cria, tudo se transforma. Exato. Tudo se transforma. E agora, Tudo, para tudo fechar, nosso. vamos falar de números. E a desvalorização do elétrico é maior do que um carro a combustão ou ainda não dá para afirmar isso? Eu vou te falar o seguinte, sempre que me falavam de desvalorização de carro, Paulo vai concordar comigo, Vamos lá. tá? Não, vai concordar comigo. Sempre que me falavam de desvalorização de carro, eu sempre falo, segmenta. Concordo. Segmenta o preço, segmenta a categoria SUV, sedã, tá? Segmenta. Não adianta eu querer comparar a desvalorização de uma Taycan com a desvalorização de um Mini Dolphin. Não. Tá? O percentual vai ser totalmente diferente. Os dois são 100% elétricos. Mas é muito diferente, porque o perfil do usuário muda e o mercado do carro muda. Concordo. Então, por exemplo, 2024, vamos pegar números reais.
de 2024. O carro que é conhecido como o carro com menor desvalorização do mundo é o Toyota Corolla. Ele teve no Brasil 11% de desvalorização no ano de 2024 em média. Corolla e Corolla Cross. O EX30, que é um carro 100% elétrico, teve 7%. Foi o menor índice de desvalorização do mercado brasileiro em 2024, no ano passado. Tá? Então, quer dizer, não dá para comparar. São categorias e mercados diferentes. Só que a gente sabe que tem carro elétrico de alto luxo que desvalorizou 50%. Então, assim, não dá para colocar... O e-tron, a Taycan. Exato. Não dá para colocar no mesmo balaio. Não é elétrico concordo. e combustão. É segmento de mercado. Esse Aí é um você assunto consegue... que dá para fazer vários podcasts. Não, o que o Saulo falou é muito relativo, depende muito da faixa de preço. A gente conhece no mercado, a gente usa bastante essa expressão. Carro muito rico, carro muito caro, quando chega 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele é o que a gente chama de resto de rico. Verdade. Então, quanto vale? Putz, vale residual. É mais difícil você comercializar. Então, cada segmento de carro, cada tipo de carroceria tem uma depreciação diferente de um carro do outro. Quanto mais, no carro elétrico, quanto mais caro o carro elétrico, maior vai ser a desvalorização dele percentual. Não estou falando em termos absolutos, que é óbvio, né? Mas em termos percentuais é maior. Quanto mais barato, menor é a desvalorização dele. Porque você tem mais demanda por esse carro. Se você tem demanda, a depreciação é menor. Se você não tem demanda, a depreciação é maior. Porque você tem que depreciar mais para você criar demanda. É economia pura. E depende muito do tipo também, sedã, SUV, hatch, compacto, 4 lugares, 5 lugares, 7 lugares. Você tem que encaixar o carro num nicho e analisar aquele nicho de mercado, como é que é a desvalorização. Tem certos nichos que o elétrico vai desvalorizar muito mais. Tem certos nichos que não. Então aí você precisa colocar o carro dentro de um nicho de mercado, dentro de uma categoria, categorizar para poder te responder exatamente o que você perguntou. Se elétrico ou combustão vai ter desvalorização maior ou menor. Dito isso, obrigado, Saulo. Eu que agradeço de estar aqui, um prazer estar aqui com vocês, Carlão, Grande Saulo. Blanco, Paulo. Sempre bom bater um papo com vocês. Saulo Palma, Paulo Batista. Obrigado, muito obrigado. obrigado. Até o próximo podcast. Estaremos aqui. JC Blanco. Obrigado, Carlão. Eu só escutei aqui e aprendi com esses dois craques aqui. Não, a gente tá aprendendo sempre. Aqui eu só fiquei de ouvinte aqui Saulo hoje. aqui é um professor. Pô. Quem legal, me que legal. dera. Na frente de vocês dois ouvintes, Duas quem feras me dera. aqui. Podcast AutoGP, que tem um oferecimento da Blanco Pneus. Há 45 anos cuidando bem do seu carro. Colorado Concept, a loja premium de carros e motos da Baixada Santista. Obrigado pela participação, pela companhia. Até o próximo podcast AutoGP.